Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um OvoCast. O episódio de hoje está maravilhoso. Eu tô aqui com duas pessoas que são, assim, o suprassumo da nutrição, né? E a gente vai falar de um tema super legal. Meu nome é Thaísa e a gente está mais uma vez aqui no canal postando um OvoCast para você, um podcast da Ovo Novo. E eu tô aqui com a minha irmã, Lícia, que está me acompanhando hoje nesse OvoCast. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui trazendo novidades para vocês. E hoje, né, o nosso tema, claro, é ovo, mas a gente conheceu e viu uma publicação de um artigo muito interessante que falava sobre ovo e a gente não poderia deixar de fora, né? Um dos autores, aliás, dois dos autores estão aqui conosco hoje. Eu quero convidar vocês a conhecer Jefferson Arruda e Priscila, que são nutris e são dois dos autores do artigo Caracterização e Benefícios de Consumo de Ovos para a Saúde Humana. Bom dia, muito obrigada pelo convite, por terem aceitado o nosso convite. Por favor, falem um pouquinho sobre vocês. Olá, meninas. Olá, todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Dividindo esse momento, compartilhando esse momento, né? Quero agradecer pelo convite, né? Tanto por mim quanto pelos meus colegas que publicaram o artigo junto comigo, né? Eu me chamo Priscila Pimentel, sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória. No momento, eu estou finalizando meu mestrado em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, né? E eu trabalho com saúde pública, eu sou nutricionista do SUS, da Atenção Básica. Olá, meninas, é um prazer estar aqui. Queria agradecer pela oportunidade e pelo convite. Eu sou Jefferson Arruda, sou nutricionista. Sou formado aqui em Caruaru por universidade particular desde 2015. E desde esse tempo eu trabalho com consultório, mas hoje em dia o meu foco mesmo é trabalhando com a educação. Atualmente eu sou coordenador do curso de uma instituição particular aqui da cidade e também trabalho com a coordenação de pós-graduação. E também estou fazendo esse mestrado em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica. Maravilha, que bom, né? Ou seja, gente, vocês já viram, né, que o nosso podcast hoje está só o conhecimento, né? Dois mestrandos aqui em nutrição, que vão falar sobre ovo, né? Estudaram profundamente sobre o ovo e eles estavam contando aqui pra gente que fizeram um estudo de revisão de literatura, né? Para compor esse artigo desde 95 até 2019, os artigos que vocês buscaram, né, na literatura. E conseguiram desvendar muitos mistérios e desmistificar muitas coisas, né, sobre o ovo. Contem um pouquinho aí como foi, né, essa experiência e, assim, o que foi de mais interessante que vocês viram que em 95 era uma verdade e que hoje não é, e enfim. E os desafios, né? Os desafios. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para a construção desse artigo? O motivo da gente iniciar essa pesquisa, buscar sobre o ovo, é que a gente vê muito o ovo presente na alimentação de todo mundo, né? Eu trabalho na saúde pública, na atenção básica, então o que eu mais vejo é os pacientes consumindo o ovo, né? A gente vê também, até quando a gente trabalha de forma particular, o ovo está muito presente e surgem muitas dúvidas, né? O paciente não sabe por que comer ovo, qual o benefício do ovo, que o ovo vai estar oferecendo para ele. Ele tem aquela dúvida, né, do colesterol, será que o ovo aumenta meu colesterol? Minha taxa está alterada? Posso comer ovo ou não? Então, ele sempre vem com essa dúvida. Então, a gente trazer um material que informa sobre o que o ovo tem, quais são os benefícios, se ele pode ou não ser consumido, né? É interessante não só para os nossos pacientes que quiserem buscar, né, até pessoas leigas, como também para os nossos próprios colegas, né, entender um pouquinho mais sobre o ovo. E esse ovo é um alimento que, quando a gente faz uma análise do contexto histórico, ele passou por um processo em que boa parte da população antigamente acreditava que era um alimento que era nocivo para a saúde. Tanto é que hoje em dia, nos atendimentos, no dia a dia, a gente conhece pessoas que ainda têm aquela visão de que só pode comer o ovo uma vez por semana, porque senão ele vai impactar no colesterol e vai impactar em doenças cardiovasculares. Quando, na verdade, através dessa pesquisa que a gente fez, né, dessa revisão de literatura, ficou mais fácil a gente entender que o que mudou foram a forma que foram feitas essas pesquisas e o que se encontrou de benefícios no ovo em relação à parte de micronutrientes, vitaminas, minerais, que vai além da famosa caloria, além da quantidade famosa de proteína, né, que
por ser um alimento extremamente versátil, como Priscila falou, muitas pessoas consomem, a gente percebe que é importante a gente ter uma classificação em relação aos seus benefícios e ter um entendimento para saber se esse alimento vai fazer bem ou vai fazer mal para a saúde. Porque o que a gente mais encontra são atletas, são praticantes de musculação que fazem um consumo mais exagerado, né, um consumo maior, digamos assim, desses alimentos e eles não apresentam doenças cardiovasculares, eles não apresentam alteração no colesterol. Então, o porquê disso daí? E através das pesquisas a gente conseguiu chegar às devidas conclusões. Engraçado que a gente acha que já está bem segmentado na população, na sociedade, né? Os benefícios do ovo, né? E a gente vê que vocês, como vivência diária com as pessoas, ainda existe essa dúvida, esses mitos sobre o consumo. Quais os principais nutrientes que vocês encontraram, né? Que estão presentes no ovo? Os mais relevantes, né? Que eu acho que são vários. O ovo, ele é um alimento bem completo, a gente até cita no artigo, né, que ele fica atrás aí só do leite materno, ele é muito rico em vitaminas, minerais. O ovo, ele tem proteínas de alto valor biológico, que são aquelas proteínas que possuem os aminoácidos essenciais, que são fundamentais para o nosso organismo, para o funcionamento do cérebro, desenvolvimento do cérebro, tecido muscular, para o sistema imune e ainda as vitaminas e os minerais que o ovo possui, né? A gente vai ter as vitaminas do complexo B, vai ter a vitamina D, né? O ovo, inclusive, é um dos poucos alimentos que tem vitamina D, certo? Então, também vai ter a vitamina A, que é extremamente importante, vai atuar aí na manutenção da visão, também do sistema imunológico, certo? E além dos minerais, né? Isso, zinco, magnésio, iodo. E esse ovo, né, se ele consumido diariamente e nas quantidades que são relacionadas com as suas recomendações, ele pode oferecer todos esses benefícios que Priscila falou. Então, de fato, quando a gente faz essa análise, a gente percebe que o ovo vai além das calorias, vai além do seu valor de proteína, né? Porque muita gente associa apenas o consumo do ovo com essa parte proteica. Não, eu preciso atingir X gramas de proteína por dia e eu vou utilizar o ovo, eu vou comer ovo café da manhã, às vezes no jantar. Só que, além disso daí, a gente consegue perceber que esse alimento impacta, por exemplo, no funcionamento da tireoide, através da concentração de iodo. Ele tem uma formação muito importante para a questão neurológica, por conta da vitamina B12. Então, acaba sendo um tipo de alimento que consegue interferir em relação à parte cognitiva, né, de acordo com seus compostos bioativos. A gente pode citar a colina, que participa diretamente dessa questão de cognição, de memória, de concentração. E é um nutriente que é essencial também para as gestantes, para que a gente possa formar esse bebê com a maior saúde e longevidade. Além de outros compostos bioativos, como a zeaxantina, que faz parte dessa manutenção da saúde ocular. Então, de fato, a gente consegue enxergar ele como um alimento que vai além desse seu principal conhecimento, que seria a parte proteica mesmo. Tem alguma relação, assim, do consumo de ovos e prevenção de doenças? Sim. Como a gente acabou de citar, né, o fato de você estar consumindo esses nutrientes de uma forma diária e de acordo com as suas necessidades, ele pode estar prevenindo, por exemplo, pessoas que são mais velhas do processo de sarcopenia, que está muito associado com o envelhecimento, né, que é essa redução da massa muscular. Então, ele pode ter uma participação muito importante nisso, além também da formação neurológica, cognitiva. Então, a gente consegue perceber que o consumo desse ovo, né, desse alimento de forma contínua, de forma frequente, ele vai poder beneficiar de acordo com o seu valor nutricional. E assim, né, a gente fala, tem que consumir ovo, mas assim, o interessante é cada pessoa saber a quantidade de ovo que precisa para ele ser realmente uma fonte rica na saúde, né? Isso, assim, não adianta você querer consumir 10 ovos por dia, que também o excesso, né? O que é que vocês acham sobre isso? Existe uma contraindicação, um excesso ou não? É livre? Então, não existe nenhum alimento que a gente possa consumir de forma livre, né? Todo alimento a gente tem que observar como está a saúde do paciente, qual é a necessidade nutricional daquele paciente. E o ovo funciona da mesma forma. Para a gente saber o quanto aquele paciente precisa, ele pode consumir, a gente precisa entender sobre aquele paciente, a necessidade nutricional dele, como estão as taxas, qual o objetivo daquele paciente, se ele tem alguma patologia, alguma doença, se ele tem, por exemplo, uma hipercolesterolemia. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para saber exatamente a necessidade que aquele paciente vai precisar de consumir ovo, né? E a quantidade, no caso.
Isso daí é muito variável de acordo com a sua tolerância em relação ao consumo, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, quais seriam as principais contraindicações do consumo de ovos, por exemplo? A gente teria aí, para aqueles pacientes que apresentam alergia à albumina, muitas vezes, né? Que está ali presente na clara do ovo, ou algum composto que está presente na gema do ovo. Pacientes que estão passando por um processo intestinal chamado de disbiose, muitas vezes eles vão ter um desequilíbrio em relação à quantidade de bactérias que são boas e ruins nesse intestino. Então, a partir de um consumo mais exagerado de proteínas, de uma maneira geral, a gente aumenta muito a produção de algumas substâncias, dentre elas o sulfito de hidrogênio, que faz com que aqueles gases que são eliminados, ele tenha um cheiro mais forte, assim, mais característico. Então, a gente precisa levar muito em consideração também a proteína como um todo, não necessariamente o ovo. Avaliando se esse paciente tem algum processo alérgico, se ele de fato tem algum sintoma gastrointestinal, porque tem pessoas que não se dão bem, comem e pode sentir azia, pode sentir desconforto, gases, e aí a gente vai avaliando a tolerância desse paciente. Isso. Eu pergunto porque, assim, muita gente tem na cabeça, né, que, eu tenho diabetes, eu não posso consumir ovo, eu tenho hipertensão, me disseram que não é bom consumir ovo, quando, na verdade, não é o ovo que faz mal, mas sim a forma de preparo, né, do ovo. Na verdade, o ovo, ele traz benefícios para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta. O ovo, por exemplo, ele tem o magnésio, que vai ter uma alteração aí na redução da pressão arterial. A questão também da diabetes. O ovo, ele é rico em proteína, e a gente já tem um conhecimento que a proteína, quando ela é aplicada de forma correta numa refeição, ela vai regular o índice glicêmico dos alimentos. Então, a gente está aplicando aí, colocando o ovo em uma refeição de um paciente, vai ajudar a controlar esse índice glicêmico, que no caso que seria a capacidade daquele alimento tem de aumentar o nosso açúcar no sangue. Então, a proteína vai ajudar nisso. Então, o ovo acaba sendo benéfico para essas pessoas e não prejudicial. Na verdade, é a questão só de adaptação para cada um, assim como tudo, né, e todo tipo de dieta. Eu acho que o ovo, ele precisa ser adaptado, né, a característica de cada um, né, do corpo, do organismo de cada paciente. E em relação às crianças, né, o que é que vocês indicam para o consumo de ovos com crianças? Olha, com a parte de crianças é bem interessante porque a gente, por ser um alimento muito versátil, a gente pode estar inovando o consumo desse ovo através de receitas e também apresentando para as crianças, por exemplo, através do ovo mexido, de um ovo cozido. Então, a partir dos 6 meses de idade, quando a gente inicia aquele processo de introdução alimentar, ao ponto em que essa criança consegue ir evoluindo essa introdução alimentar até chegar ao ponto de consumir esses ovos, fica mais tranquilo porque ela vai conseguir usufruir desses benefícios. Quando a gente pensa numa criança, por exemplo, que está passando por esse processo de desenvolvimento em relação a funções cognitivas, em relação a funções biológicas, se a gente tem a presença da colina de uma forma mais abundante, a tendência é que a gente possa beneficiar e facilitar esse processo. Agora, a gente precisa levar em consideração também essa questão da tolerância. A gente não teria, por exemplo, algum dado que estabelece uma quantidade específica para crianças. O que a gente precisa levar em consideração é o valor proteico total do dia que vai ser consumido e se essa proteína pode ser utilizada, por exemplo. Vamos fazer uma panqueca de banana, aqui na composição ela vem o ovo. Ou então vamos fazer um bolinho de aveia, aqui na composição ele vem o ovo. Essa criança ela vai poder ter esse benefício e esse lanche pode ser utilizado, por exemplo, para o horário da escola, em que ela vai estar ali, porque se a gente manda o ovo mexido, ele esfria e ele não fica tão palatável. Mas a gente aplicando dentro de uma receita fica mais fácil para essa criança consumir e poder usufruir desses benefícios. Até porque, né, quando a criança está na introdução alimentar, a gente não pode utilizar sal, né? Então, realmente, o ovinho ali frito, ele fica mais gostosinho na hora, realmente, que faz, porque para mandar para uma escola, uma coisa assim, também não fica legal um ovo frito, né? E o ovo cozido, eu acho que a sala vai ficar aquela coisa, né? Aquele cheirinho. Aquele cheirinho. Em relação aos idosos, minha gente, tem alguma recomendação específica para o consumo, assim, para os idosos consumirem ovos? Porque minha avó, às vezes, não quer comer ovo porque isso, porque aquilo, porque na cabeça dela, né, ela ainda tá com aqueles mitos que todo mundo... Assim, a maioria das pessoas, algumas pessoas, como vocês disseram, tem na cabeça, né? E para os idosos, as recomendações. Assim como criança, também não há uma recomendação de quantidade de ovos que o idoso pode consumir. Mas a gente vai avaliar. Por exemplo, um idoso que está tendo a questão da sarcopenia, né? Que geralmente eles vão ter isso, a perda do tecido muscular. Então, para o ovo ajudar na hipertrofia ou de manter o tecido muscular e ele não perder esse tecido muscular, vai ser interessante, né? Porque aí o idoso ele vai evitar quedas.
certo? Se ele fortalece o tecido muscular dele, ele vai evitar quedas. Então, é interessante a gente colocar o ovo na alimentação do idoso. Outra questão também é cicatrização. Se aquele idoso tem alguma ferida, algo, o ovo ele vai ajudar na cicatrização. Então, tudo isso a gente tem que avaliar por paciente, seja ele criança, adulto ou idoso. Então, vai depender muito de cada indivíduo. E a vantagem é porque a gente pode utilizar, né? Vamos pensar na versão mais popular, que seria o ovo mexido. A gente pode estar utilizando outros recursos que vão melhorar o seu valor nutricional. A gente pode estar adicionando orégano, que ele tem funções antibactericidas, antifúngicas, antimicrobianas. Nós podemos estar utilizando também o açafrão, que tem uma propriedade antioxidante. A pimenta também, que tem um valor antioxidante que é muito reconhecido nos estudos. Cebola, né? O alho, a cebola, então... Até mesmo a gente pode fazer no formato de omelete, a gente pode estar incluindo ali vegetais da cor verde escura, que tem essa capacidade de regular a produção energética, estimulam também a imunidade. Então, a gente tem como melhorar a qualidade desse alimento que está sendo oferecido, até mesmo transformando numa refeição, para fazer com que esse paciente possa ter o máximo de benefícios que envolvem a questão do valor nutricional. Então, vai muito da sua criatividade, vai muito da sua expertise e do seu hábito, porque às vezes... Vamos pensar numa pessoa que teve o hábito de comer a vida todinha um ovo frito na margarina ou muitas vezes no óleo de cozinha. Então, chegar para uma pessoa dessas que já tem uma idade mais avançada e simplesmente disser assim, olha, você precisa mudar a forma de comer o seu ovo, sem explicar o porquê, sem desmistificar, muitas vezes a gente, em vez de aproximar esse paciente, a gente acaba afastando. Não foi como você citou, né? Existe muito mito em relação ao consumo do ovo, se pode, se não pode. Então, de fato, a gente precisa trabalhar essa questão da conscientização, tanto com as pessoas, né, nós profissionais da saúde principalmente, para que a gente difunda o máximo dessas informações e para que as pessoas também consigam usufruir do benefício do consumo, porque é uma proteína mais acessível, ela é mais barata e, de fato, quando a gente compara, né, com outros alimentos, a gente consegue perceber que ele contém também ali, basicamente, o valor nutricional que outros conseguiriam oferecer, só que de uma forma muito mais econômica. Então, tem como estar presente muito mais na mesa do brasileiro. E assim, é interessante, desculpa. É uma interessante substituição para os vegetarianos, né? O ovo das proteínas, no caso. Isso, porque quando a gente pensa no público vegetariano, né, a gente pensa nas pessoas que são, nesse caso, ou ovo-vegetarianas ou ovo-lacto-vegetarianos, que são aqueles que se isentam de alimentos que derivam de origem animal, mas ainda consomem ovos ou derivados de leite. Nesse caso, a gente consegue manter também esse ovo e, por não ter a carne vermelha, a gente consegue ainda fazer que esse paciente tenha uma absorção de vitamina B12. Por mais que a comparação seja um pouco inferior com a carne vermelha, mas mesmo assim ele consegue se beneficiar. Em relação à questão de envelhecimento ainda, né? O que é que existe no ovo que vocês encontraram na revisão literária de prevenção ao envelhecimento, né? O que é que o ovo pode proporcionar para ajudar aí nessa prevenção do envelhecimento? Então, é a questão da composição mesmo dos nutrientes que tem no ovo. O ovo, por exemplo, tem a vitamina D. A vitamina D ela vai ter um papel antioxidante. Antioxidante, no caso, é que vai combater os radicais livres que são responsáveis por acelerar o envelhecimento. A mesma coisa, o magnésio também vai ter um papel antioxidante, certo? Então, esses nutrientes, as vitaminas que possuem no ovo, que tem papel antioxidante que vai retardar o envelhecimento, né? E também a questão do tecido muscular, né? Que quando há essa perda do tecido muscular com envelhecimento, por conta da sarcopenia, a gente envelhece mais rápido, né? Então, ele está prevenindo essa perda, vai retardar o envelhecimento. Tem a questão do colágeno também, né? Também, Eu acho colágeno. que o ovo, ele ajuda muito na questão de formação e produção de colágeno, né? Acho que vocês podem explicar melhor que eu. E acho que isso também ajuda muito na questão de prevenir o envelhecimento, né? Isso, principalmente por conta, né, dessa proteína de alto valor biológico, né, desses aminoácidos que vão estar ali presentes. Então, a proteína, quando a gente pensa no consumo proteico, ele vai ser direcionado para várias funções estruturais, que envolvem pele, né, a questão do fio do cabelo também, deixar esse fio mais resistente, mais forte. Mas falando também de coisas que envolvem o envelhecimento dentro da gema do ovo, que geralmente é onde as pessoas acabam tendo o maior mito, o maior preconceito do consumo, aquela coloração amarelada, ela também é riquíssima de compostos bioativos, de compostos que são antioxidantes. Então, eles conseguem exercer esse papel retardatário do envelhecimento, que envolve a pele, a saúde da tireoide também. Então, a tireoide envelhecida, né, uma tireoide que não consegue produzir os hormônios da forma que deveria. Muitas vezes, ela acaba sendo aí
um motivo que influencia em relação ao perfil hormonal. Então, manter esse consumo adequado consegue manter a saúde também dessa função tireoidiana, além de, claro, devido à sua composição de vitaminas e minerais, e principalmente do complexo B, ela consegue agir diretamente na mitocôndria, que é a unidade celular que é responsável pela produção energética, que vai dar mais disposição e energia para esse paciente no dia a dia. Então, a gente consegue pensar em uma pessoa que tem uma longevidade e uma longevidade com qualidade de vida, né? Como Priscila falou, ela tem movimentos musculares, ela consegue ter de fato ali mais força, mais resistência por conta desse consumo proteico que está mais balanceado. E tem a questão também da prevenção, né? De doenças do sistema nervoso, que Jefferson tinha citado, que geralmente a gente apresenta mais na fase da velhice, né? Quando está ficando mais velho, Alzheimer, essas outras patologias que estão relacionadas com o sistema nervoso. E o consumo de ovo, ele vai ter vitaminas como a B12, que vai atuar na prevenção dessas doenças no sistema nervoso, como o Alzheimer. Legal. Em termos de composição nutricional, né? O ovo, ele pode ser comparado com quais outros alimentos de matriz proteica? A gente consegue comparar com a carne vermelha, por exemplo, com o frango, com o peixe, porque ele consegue ter ali também boa parte desses nutrientes, só que numa proporção que é um pouco diferenciada. Quando a gente pensa, por exemplo, em 100 gramas de... É isso que eu ia perguntar. E em relação à quantidade, tipo, 100 gramas de carne vermelha, quantos ovos ali você diria que teria que... Você consegue fazer esse link, assim, varia muito, porque como a gema do ovo tem uma quantidade mais elevada de colesterol, comparado com outros cortes de carne vermelha, a tendência é que a gente não consiga colocar comparado em relação a todos os valores. Mas pegando só o gancho da proteína, por exemplo, se a gente tem ali uma média de 100 gramas de carne vermelha, ou 100 gramas de frango, ou 100 gramas de peixe, e também 100 gramas de ovos, nós vamos perceber que o ovo ele acaba ficando um pouco mais atrás, digamos assim. Mas a diferença não é tão significativa, porque você pode complementar essas proteínas ao longo do dia em outras refeições. Sim. Então, o que a gente sabe, por exemplo, do consumo de ovos no café da manhã, que as pesquisas já mostram que consumir ovos no café da manhã te ajuda com a maior saciedade ao longo do dia, porque além dele fazer, como Priscila falou, né, ele ter um papel importante em relação à regulação ali do índice glicêmico, ele também vai influenciar na grelina, que faz com que a gente tenha uma regulação do apetite, fazendo com que o paciente se sinta mais saciado ao longo do dia. Então, para as pessoas que estão numa dieta hipocalórica, numa dieta que tem menos calorias, você adotar essa estratégia de consumir esses ovos pela manhã ajuda a regular melhor o teu apetite ao longo do dia. E eu ia perguntar exatamente isso, como é que o ovo pode ajudar nessa questão de emagrecimento, né? Porque, assim, em todas as dietas de emagrecimento, né, o ovo está presente. Então, eu acho que é por essa questão aí, né, de aumentar a saciedade. Isso. E proporcionar uma redução de consumo ao longo do dia, né? E também pela baixa quantidade de gordura que o ovo tem, né? Calorias também. Calorias não é tão também, elevado. né? Então, aí, por isso que está incluído na dieta. E para as pessoas que malham, né, também, que frequentam a academia, até fisiculturistas, né, também é bem interessante, né? Vocês conseguiriam comentar também um pouquinho sobre a dieta de ovo para esse pessoal, assim, o ganho de força, tudo isso que vocês já falaram, mas, assim, a importância dele para esse pessoal que malha muito, né? Esse pessoal focado em academia. Em relação a esse pessoal que tem uma necessidade energética maior, e principalmente proteica, a gente acaba utilizando muitas vezes o ovo por conta da sua acessibilidade, né? O ovo, ele, comparado com outros cortes de proteína, ele é mais barato, e a gente pode estar utilizando ele também de uma forma mais versátil ao longo do dia, porque às vezes fica mais fácil você levar 2, 3 ovos cozidos para fazer um lanche, por mais que ele, armazenado de uma forma mais correta, ele consiga ter um tempo maior para que você consiga consumir, comparado, por exemplo, com frango, com uma carne Porque vermelha, as pessoas precisam consumir muita proteína, né? Isso. Existe um critério de faixa que vai ali de cerca de 1,4, 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Isso pode se estender até 2,2 gramas por quilo de peso. Então, o nutricionista ele vai fazer um cálculo em cima dessa sua necessidade, baseado nas opções que você consegue utilizar. Então, lá no consultório, por exemplo, eu percebo que são poucos os pacientes que me procuram que não consomem ovo. Que às vezes não consomem ovo cozido. Ok, faz ele mexido, faz ele alguma receita.
Outra parte também é aquela população alérgica, mas de uma maneira geral, difícil são aquelas pessoas que não consomem os ovos e devido ao seu preço ser mais acessível, né? A gente tem o ovo de codorna, a gente tem o ovo de galinha mesmo, que pode estar incluído ali para o dia a dia do paciente e fazer com que ele consiga atingir essa necessidade proteica. E muitos preferem comer do que tomar suplemento, né? Tem aquelas pessoas que, de fato, elas preferem fazer uma refeição, mastigar, do que estar tomando um suplemento que venha ali a oferecer os nutrientes que teria nessa refeição. Principalmente porque os suplementos em si, eles são industrializados, né? E a gente está vendo uma crescente aí das pessoas querendo diminuir o consumo dos industrializados e processados, né? Na verdade, o ideal é que realmente, até para as pessoas que buscam a hipertrofia, o ganho de massa muscular, a alimentação tenha prioridade aí só alimentos naturais. Normalmente, o indicado de uma suplementação é só quando realmente o paciente não consegue. Como o Jefferson falou, as pessoas que fazem academia, que têm esse desejo da hipertrofia, eles precisam consumir muita proteína. E às vezes nem todo mundo consegue, né? Alguns conseguem, outros não. Aí que entraria uma suplementação para dar uma forcinha ali e colaborar na questão da proteína. Porque teve um tempo, né, assim, alguns anos atrás, que era uma febre, né, comprar whey, tomar whey, né? E assim, hoje eu vejo que diminuiu, né, esse consumo. As pessoas estão incorporando mais proteína, mais ovo, mais carne de frango, mais carne vermelha na dieta e eliminando mais o whey, né, vamos dizer assim. Tem pessoas que já entram na academia e já entram já com a suplementação, com o pote né? de whey, antes de ir pra academia já tá, né? Já tá com o whey, já comprou o whey. É. E por conta disso, eles acreditam que só vão, assim, ter o resultado se tiver a ajuda do suplemento, né? Mas a gente, como profissional, a gente sabe que não é bem assim, né? Que o ideal é você realmente trabalhar com os alimentos naturais. E se caso aquele paciente não conseguir e tiver disposto, né, a fazer uso do suplemento, a gente tá inserindo ele ali na alimentação do paciente. Ele entra como um complemento alimentar. Se naquele dia você, por exemplo, não conseguiu atingir a sua dose necessária para você atingir determinado objetivo, você pode partir para o consumo do whey protein, do suplemento lá em pozinho para você utilizar em alguma refeição ou numa bebida. Mas também existem outros produtos no mercado, né, como muitos iogurtes proteicos, barras de cereais proteicas, que elas vão ter uma quantidade mais elevada em proteína. A proteína ela sempre ficou muito na moda, sempre ficou muito em alta, só que as pessoas elas estão um pouco mais conscientes de uma alimentação mais in natura, né? Mais benefícios. natural, justamente. Isso, que é para poder de fato ter um benefício mais completo e não isolando apenas o nutriente como acontece no whey protein, né? As pessoas focam muito na proteína e até pensam, não malhei hoje, não vou tomar whey, amanhã eu vou malhar, eu vou tomar. Não depende do seu dia, se você treinou ou não, depende da sua necessidade, se você atinge com a comida ou se você parte para a suplementação. E a questão de usar assim, ingredientes mais naturais, como o ovo, é até pela questão do leque de outros nutrientes que existe, né? Você toma um whey, você só está tomando o whey, né? Mas quando você come o ovo, você está comendo o ovo, você está ingerindo vitaminas, aminoácidos e tantas outras coisas, né? Minerais e tantas outras substâncias que proporcionam muito mais benefício do que somente a proteína, né? Em relação ao armazenamento, né? A gente viu que vocês também relataram no artigo sobre a questão do armazenamento. Como vocês indicam esse armazenamento do ovo para que ele não perca as propriedades, né, de consumo? O ovo ele pode ser armazenado em temperatura ambiente, né, ou na geladeira, mas normalmente a gente armazena na geladeira, né, por cerca de 28 dias após a galinha pôr o ovo, né, então só cerca de 28 dias, porque aí à medida que for passando o tempo vai mudar, né, a composição, a proporção da clara, da gema, então tudo isso vai interferir na composição não só química, mas também na questão física do ovo. E a lavagem do ovo é indicada? Veja, a gente tem uma proteção através da casca do ovo, em que quando a gente lava, a gente deixa esse ovo mais suscetível a outros micro-organismos e também aumenta o risco para aquelas famosas DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos. Então, de fato, a gente não deve estar lavando esse ovo para poder armazenar, porque, de fato, ele vai conseguir fazer uma proteção antes desse consumo, né? Porque quando a gente pensa na casca, além de uma barreira física que a gente tem, né, que é muito importante, a gente pensa na galinha, que essa galinha ela é bem nutrida e que ela consegue ter uma ração de qualidade. Isso vai interferir, até mesmo a idade da galinha vai interferir também na casca.
Então imagina, se a gente tem um tipo de casca que é mais frágil, ela vai quebrar com mais facilidade, o que vai implicar em prejuízo, seja para quem produz ou seja para quem vai comprar. Então, de fato, a gente tendo uma casca que tem uma qualidade melhor, ela vai conseguir ter essa proteção da barreira física, mas também ela consegue proteger em relação à presença de alguns micro-organismos. Justamente, e o ovo é tão completo que ele mesmo, né, ele já vem com Já a se própria protege. proteção, então você não precisa lavar para limpar, porque ele próprio já, muito embora às vezes tenha alguma sujeirinha ou outra, mas aquilo ali já é uma proteção, né, da casca, e tem a película, né, a películazinha que existe externamente que já faz essa proteção. Então, realmente, a gente também indica, né, como produtor, não lavar os ovos e armazenar ele de forma natural. Como tá muito quente, né? Então é interessante colocar na geladeira, né? Porque assim, querendo ou não, as temperaturas estão muito altas, né? Então, somente nessa época, né, é interessante talvez colocar ali na geladeira, mas nunca na porta da geladeira, né? Sempre na parte de dentro. Para evitar aquela mudança de temperatura, E né? quando abre, fecha, É né? engraçado, porque quando a gente para pensar no design das geladeiras, onde é que vem o espaço para colocar os ovos? Sim, Porta. Faz todo sentido, né? Gente, eu queria saber assim de vocês se vocês fizeram um estudo específico para ovos de galinha, não é isso? Mas vocês viram alguma relação, algum artigo que compara os valores nutricionais do ovo de galinha, do ovo de codorna, do ovo de pato, do ovo de avestruz, dos outros ovos que existem? Eles são muito parecidos em relação à composição nutricional. O que vai variar também é em relação à questão do tamanho, e dependendo do animal, é que varia em relação ao tipo de nutriente. Por exemplo, a quantidade de compostos bioativos dos tocoferóis, ele pode variar de acordo com o tipo de galinha, se foi de uma codorna, se foi de uma galinha mesmo, se foi de uma avestruz, mas de fato, a composição do ovo, né, de uma maneira mais geral, ela é muito parecida. O que muda é seu valor energético e, principalmente, vou dar um exemplo, uma pessoa que quer atingir, ela quer substituir o ovo de galinha por um ovo de codorna, ela vai precisar comer uma quantidade muito maior. Se às vezes na tua dieta tiver 3, 4 ovos por uma refeição, é capaz de tu utilizar uma bandejinha daquela que venha 20. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Por quê? Será que para o paciente vai ser mais interessante ele estar substituindo? Porque isso também envolve questões financeiras, né? Porque Sim. ele vai ter um custo para consumir ali uma bandeja de ovos Ovo de de codorna, codorna. que é uma quantidade às vezes muito maior, e também para o ovo de galinha ele consegue, em uma quantidade menor, atingir ali muito parecido. Então, essa variedade, né, o ovo de codorna, muitas vezes, ele pode estar presente, por exemplo, numa salada, para que a gente possa aumentar esse valor nutricional. A pessoa não gosta muito de comer carne, ela tem um consumo menor. Então, a gente pode reduzir o tamanho da porção da carne e complementar com o ovo de codorna, que ele é mais versátil para uma salada, consegue melhorar ali o valor nutricional e também dar aquela variada. Ou o paciente pode estar utilizando o ovo de galinha, mas já é muito da cultura, né? Às vezes o paciente ele tem um acesso maior a ovo de avestruz, a ovo de pato, enfim, outros tipos de ovos, e aí ele consegue utilizar. Lá no consultório, eu acho que eu nunca atendi um paciente que sinaliza que consome, que compra, de fato, está mais restrito aos mais populares, que seriam a galinha e o de codorna. E as pessoas que têm alergia ao ovo de galinha podem consumir ovo de codorna ou eles, por serem basicamente a mesma composição, também quem tem alergia ao ovo de galinha vai ter ovo de codorna? Provavelmente. Provavelmente. Porque é a mesma composição, Porque se tiver alergia, por exemplo, a alergia geralmente está associada à parte proteica. Sim. Então, ele pode ter ali a questão da albumina. Então, se ele tem a alergia à parte proteica do ovo de galinha, dificilmente ele vai conseguir comer um ovo de codorna sem sentir esse processo alérgico. E é muito importante a gente até esclarecer para as pessoas a diferença entre a intolerância e a alergia, porque a intolerância ela está muito associada com sintomas gastrointestinais, gases, às vezes o paciente ele pode vir a ter diarreia, cólicas, desconforto, e a alergia ela vai envolver uma reação imune do seu organismo. Então a tendência é que durante um consumo de um alimento que ele vai ser um potencial alérgeno para a sua saúde, esse processo de manifestação da alergia ele pode ser agudo, você pode sentir assim que você consome, pode ser tardio. Tem registros na literatura, né, nos estudos, tem registros falando de processos alérgicos que eles vão até 72 horas depois do consumo daquele alimento. Então, o profissional de saúde ele tem que estar atento aos sinais e sintomas para saber se esse paciente ele vem apresentando ou não. E também fazer, né, essa exclusão do consumo para que o paciente possa ter a saúde sempre de acordo com as suas necessidades. Entendi. E aí, vamos encerrar por aqui?
Acho que... Gente, foi maravilhoso. A gente adorou o bate-papo com vocês sobre a nossa causa de estar aqui, né? O ovo. Eu queria convidar vocês a conhecer nossa granja, vocês verem todo o nosso processo de produção. É super interessante. A gente já levou uma nutricionista para lá e ela ficou assim encantada, disse que não sabia que o processo de produção de ovo era assim tão complexo e tão completo. Né? Então, a gente quer convidar vocês para conhecer, né? Vocês, juntamente com o pessoal que escreveu o artigo, né? Todo mundo, para fazer esse passeio e conhecer nossa granja. Eu quero agradecer também mais uma vez, né? Pela presença, por terem aceitado o convite, né? Foi muito bom, acho que a gente falou sobre muitas coisas, né? Foi, assim, muito engrandecedor. E é sempre bom a gente estar renovando essas informações, né? Que a gente, como eu falei no início, a gente pensa que as pessoas têm esse conhecimento, mas muitas ainda não têm. Então, quanto mais a gente falar sobre, né, trazer o assunto para esclarecer um pouco mais a população, eu acho que isso é muito válido. Muito obrigada por terem vindo, né? E é isso. Eu quero agradecer também o convite, foi um prazer participar, né, compartilhar desse momento com vocês. E qualquer coisa que precisarem, a gente tá aqui. Também queria agradecer o convite a vocês, tá? E mais uma vez queria estender também para o pessoal que escreveu esse artigo. E também falar que foi muito bacana esse bate-papo e principalmente a gente poder informar a população sobre como esse alimento pode beneficiar, né, a saúde das pessoas. Agradeço também o convite para a granja e espero um dia também levar os meus alunos para que eles possam conhecer. Vamos marcar uma Vamos turma, sim, então. Levar o pessoal da faculdade, porque eu tenho certeza que eles vão adorar isso daí. Então, muito obrigado por tudo. A gente que agradece para vocês. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos acompanhar mais uma vez no nosso OvoCast. Não esquece de seguir o nosso canal, de ativar o sininho e de seguir nossas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok. Segue lá que tem muita receita, tem muita informação, tem muita novidade para vocês. Muito obrigada.